professores e os meus irmãos todos ficam de pé e abrem a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós faremos uma leitura a partir do versículo 11 até o final do capítulo. Os meus irmãos acompanham com atenção e com reverência a leitura da Escritura Sagrada. O texto diz assim: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. De Sarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Esse é o nosso texto, nós vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta noite mais uma vez. E mais uma vez te suplicamos que a tua palavra seja nos dada com o poder do teu Santo Espírito, a fim de que, de fato, saibamos que tu mesmo falas conosco por meio da tua palavra. Ajuda-nos a te servir com ela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, meus irmãos.
Nós já observamos em estudos anteriores que Lucas nos deu um breve relato sobre a vida cristã da igreja em Jerusalém, e foi desta maneira que ele concluiu a primeira seção do seu livro. Eu estou me referindo ao texto de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Vocês se recordam porque me acompanharam na exposição desta passagem também. Segundo Lucas, a igreja era perseverante na doutrina dos apóstolos, vocês se recordam? Nas orações, no partir do pão e na comunhão. Ele disse que todos estavam sempre juntos, os necessitados eram prontamente atendidos, às vezes com doações liberais e sacrificiais, e a igreja também contava com a simpatia do povo em geral, e todos os novos convertidos, melhor, todos os dias, novos convertidos eram acrescentados à igreja por Deus. Esta foi a situação, não é? Colocada por Lucas ali em Atos capítulo 2. Eu repito, versículos 42 a 47. Mas mesmo ali, no domingo anterior, nós já adiantamos para os nossos irmãos que não demoraria até que a igreja começasse a sofrer resistência. Então, a segunda sessão do livro, e agora eu me refiro aos capítulos 3, 4 e 5 do livro de Atos, esta sessão narra as primeiras dificuldades sofridas pela igreja apostólica em Jerusalém. Essas dificuldades, como ainda teremos a oportunidade de ver, vieram de fora, em termos de perseguição de parte dos líderes judaicos, e também surgiram de dentro. Esta situação, este tipo de situação, foi ilustrado no conflito com Ananias e Safira, como registrado em Atos capítulo 5. Por ora, no entanto, nós queremos nos debruçar sobre esse segundo sermão de Pedro registrado por Lucas. Quero que vocês observem que, como na sessão anterior, e lá na sessão anterior, os fenômenos do dia de Pentecostes atraíram uma multidão atônita para ouvir a igreja, surgindo a ocasião oportuna ao primeiro sermão de Pedro. Aqui também um milagre publicamente reconhecido, insuspeito, incontrastável, e eu me refiro à cura do coxo de nascença. Vocês se recordam? Nós lidamos com esse texto em Atos capítulo 3, versículos 1 a 10, no domingo anterior, e aí a cura do coxo de nascença, esse fenômeno extraordinário, esse milagre, atraiu uma outra multidão, um outro povo igualmente atônito para ouvir os apóstolos. Versículo 11 do nosso texto, por exemplo, nos diz ali: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Olha que coisa! E parece que nós temos uma repetição em relação àquilo que já havia acontecido no dia de Pentecostes. A propósito dessa cura extraordinária do coxo de nascença, nós ressaltamos a importância de a igreja manter a sua missão primordial, que é pregar o evangelho de Jesus e fazer discípulos de todas as nações. Eu disse na ocasião, esta é uma missão que somente ela pode cumprir. Não sei se vocês se recordam, mas o texto nos leva a concluir que pessoas continuarão nos pedindo migalhas. Estão lembrados disso? E quando elas nos pedirem migalhas, nós não vamos lhes dar migalhas. Nós vamos lhes oferecer o Evangelho de Jesus, porque esta é a missão da igreja. Pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Mas agora, ao tratarmos desse segundo sermão de Pedro, nós tentaremos compreender mais sobre a mensagem que a igreja deve pregar.
quais são as marcas dessa mensagem? Que mensagem é esta que a igreja deve pregar? Nós devemos compreender sob pena de igualmente nos descaracterizarmos e nós nos perdermos em nossa singularidade imprescindível. A singularidade, a imprescindibilidade, a fundamentalidade da igreja está exatamente no fato, reside exatamente no fato de que ela cumpre uma missão que somente ela pode cumprir. E se ela se desvia dessa missão, se ela se descaracteriza em sua mensagem, se ela desvia a rota, ela perde a sua singular imprescindibilidade. Agora, a igreja nem pode perder sua identidade enquanto instituição divinamente ordenada a pregar o evangelho e a fazer discípulos, nem se afastar da mensagem do evangelho para proclamar, por exemplo, ideologias políticas. O púlpito não é para isto. A igreja não vai se desviar para se apegar a correntes filosóficas ou proclamar escolas psicológicas, e aqui nós temos apenas alguns exemplos. Nesse sentido, o nosso texto lança luz sobre a mensagem que a igreja deve pregar em todos os lugares e em todos os tempos e para todas as pessoas. E aí, veja como está dividido ou como pode ser compreendido o nosso texto. Nos versículos 11 a 16, o apóstolo Pedro conduz o povo ao pano de fundo mais amplo e ao agente imediato da cura extraordinária. Se recordem que esta oportunidade surge para Pedro a partir do milagre da cura do coxo de nascença. Vocês estão lembrados, não é? Então, nos versículos 11 a 16, Pedro se concentra em conduzir os seus ouvintes a um pano de fundo muito mais amplo e a indicar o agente imediato da cura extraordinária. Nos versículos 17 a 21, nós temos aqui, então, na sequência, o pregador adentrando naquilo que nós poderíamos chamar de parte mais evangelística do seu sermão. E nós vamos comentar um pouco a respeito disso também. E, finalmente, a partir do versículo 22 até o versículo 26, o apóstolo acrescenta duas razões para os judeus reconhecerem a Jesus como seu Messias. As duas razões são as seguintes: o perigo da rejeição do Messias, eu pretendo colocar isso para vocês, como também o privilégio que os judeus tiveram de ouvirem o evangelho em primeira mão. Isso será colocado. Então, olha como é que funciona o esboço do sermão de Pedro, conforme nos legou Lucas, o autor do livro de Atos, né? Primeiro, versículos 11 a 16, a razão da cura. Mas não para aí. Pedro adentra numa parte mais evangelística, de confronto, de convocação aos ouvintes, a partir do versículo 17. E a partir do versículo 22, Pedro ainda dá razão aos seus ouvintes, pelo menos duas razões são adicionadas ali, pelas quais eles deveriam receber, aceitar, crer que Jesus Cristo era de fato o seu próprio Messias, o seu Messias esperado. É isso que nós temos, e agora eu quero convidar os meus irmãos ao sermão de Pedro, ao segundo sermão de Pedro registrado por Lucas. Quero saber se vocês estão tudo bem comigo. Vamos em frente? Vamos nos voltar para o texto agora. Primeiro vamos dar uma olhada no pano de fundo mais amplo e vamos ver Pedro indicar quem foi o responsável pela cura do coxo de nascença.
Isso está aqui nos versículos 11 a 16. Mas vamos lá, veja que Pedro inicia seu discurso com duas perguntas. Por que vos maravilhais disto? E depois ele pergunta também no versículo 12, não é? Por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar um homem que é conhecido de vocês, coxo de nascença, etc. Então, veja que Pedro percebeu aqui que a multidão atribuiu o milagre a quem? Aos apóstolos. E Pedro percebeu isso pela maneira como eles olhavam admirados para os apóstolos. Opa, peraí. Nós já estamos percebendo que estas pessoas estão entendendo tudo errado. Então, por que vos maravilhais disto? Por que é que vocês estão olhando desta forma para nós? Olha o que nós temos aqui. O povo atônito, a multidão atônita, concluiu que sim, os apóstolos eram os responsáveis pela cura extraordinária. Qual razão? Qual seria a razão do milagre? O que estaria na fonte do milagre? A multidão atônita concluiu que sim, eles eram os responsáveis pela cura extraordinária, ou porque eles possuíssem poder para tanto, ou porque Deus os atendia pelo fato deles serem muito piedosos. Então, olha qual é a pergunta de Pedro no versículo 12 de novo. Por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder? Então, Pedro discerne que as multidões estão atribuindo o milagre ao poder dos apóstolos, ou, alternativamente, Pedro discerne para alguns ali também, Deus havia, verdade, operado aquele milagre, mas por conta da piedade dos apóstolos. Por isso que Pedro continua, ou piedade, o tivéssemos feito andar. Então, Pedro está, assim, negando ambas as conclusões. O milagre não é explicado nem pelo poder dos apóstolos, nem pela piedade dos apóstolos. Não, 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 vocês estão entendendo tudo errado. E para afastar esses olhos admirados do povo dos apóstolos e redirecioná-los à direção certa, então é aí que Pedro explica o contexto mais amplo, como também indica quem é o responsável imediato, quem foi o responsável imediato pelo fenômeno extraordinário. Então, eu não sei se você percebe o que está aqui nos versículos 11 a 16. Você está comigo, sim ou não? As multidões estão admiradas, olhando para os apóstolos, e os apóstolos vão agora, e o sermão de Pedro dirá isto, tentar desviar os olhos das multidões voltadas para eles. Esse olhar precisa ser desviado para a fonte certa. E aí Pedro diz, ou contextualiza, o milagre numa dimensão muito mais ampla. Olha o que está no versículo 13. Aconteceu assim, Pedro disse. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus. O que Pedro está querendo dizer é, tudo com Deus o Pai. O Deus que fez uma aliança com os patriarcas. E com isso Pedro quer dizer que o que está acontecendo é parte de um plano antigo. Que o Evangelho de Jesus Cristo deita raízes no Antigo Testamento e que é evidente a necessária continuidade entre os testamentos, entre o Antigo e o Novo Testamento. E nesse sentido, meus irmãos, vocês se recordam, Paulo escreve em Romanos capítulo 1, a segunda parte do versículo 1 e versículo 2, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho de Deus foi, por Deus, outrora prometido
por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras. Então Pedro já começa dizendo que aquilo que está acontecendo é um plano antigo, é um desenvolvimento de um plano antigo cujas raízes estão lá atrás no Antigo Testamento e no passado da própria nação eleita. Além disso, essa construção do apóstolo Pedro faz remontar o feito extraordinário a Deus o Pai. Deus o Pai é a fonte, Deus o Pai é o originador de todas as coisas. Então, se aquela multidão quisesse entender o que seus próprios olhos viram, deveriam retirá-los dos homens que são meros instrumentos do poder de Deus e voltá-los à fonte verdadeira, ao Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, que glorificou a seu servo Jesus. Olha qual é o contexto que é muito mais amplo. Mas afinal, quem foi o responsável imediato pela cura? Aí, meus irmãos, a partir do versículo 13, o texto está impregnado de Jesus. O texto está impregnado de Jesus. Se você retirar Jesus do sermão de Pedro, não há sermão. Não sobra nada. Lá no versículo 13, Jesus é chamado de o servo Jesus. A mesma coisa no versículo 26. Me acompanhe. No versículo 14, Jesus é o santo e o justo. No versículo 15, Jesus é o autor da vida. No versículo 18, Jesus é o seu Cristo. Ele é o Cristo de Deus, o Messias de Deus. No versículo 22, Jesus é um profeta semelhante a mim, diz a passagem de Moisés. Um profeta semelhante a Moisés. No versículo 25, Jesus é o descendente de Abraão, em quem serão abençoadas todas as famílias da terra. Veja como o sermão está cheio de Jesus e vejam como sem Cristo não há sermão. Sem Cristo não há sermão. Percebam os meus irmãos que para descrever a identidade, a missão, a perfeição de Jesus, Pedro se baseia no Antigo Testamento, o que nos leva a crer que aqueles tempos da igreja primitiva em Jerusalém foram tempos de muita reflexão sobre o que o Antigo Testamento afirma a respeito de Jesus. Agora vamos dar uma olhada, porque nós queremos entender o que Pedro está querendo dizer. Pedro diz muitas coisas a respeito de Jesus, não é? Pedro diz, por exemplo, que Jesus é o servo. É o servo. O servo Jesus, versículo 13, versículo 26. Jesus, meus irmãos, é o servo sofredor profetizado por Isaías. Aquele que receberia sobre si a penalidade merecida pelos nossos pecados, pelos pecados do povo de Deus, e o justificaria. Vocês se recordam do texto de Isaías 52, versículo 12, e do capítulo 53 daquele profeta? Vejam que também, lá no versículo 14, Jesus é chamado de santo e justo. O santo e o justo, os termos santo e justo destacam, respectivamente, a impecabilidade e a pureza absolutas de Jesus, como também o modo justo do seu reinado. Jesus é tanto impecável, puro, excelente no aspecto moral, perfeito moralmente, como também ele rege um reinado de justiça. Isaías capítulo 11, eu quero que você apenas ouça a leitura dos primeiros 5 versículos de Isaías capítulo 11. O texto diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O texto continua dizendo: deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os
pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. O texto continua dizendo: ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. E o texto conclui: a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Eu li Isaías capítulo 11, versículos 1 a 5. Mas, além disso, Jesus é o autor da vida, segundo o versículo 15, talvez querendo o título significar que Jesus é o originador, a fonte da vida eterna. Além disso, Jesus também é o Cristo, é o Messias prometido para nos resgatar da maldição da lei. E o apóstolo Paulo disse como ele faria. Ele nos resgataria da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, para que nós alcançássemos as promessas do pacto. Além disso, Jesus é o profeta semelhante a Moisés, aquele que iria comunicar a verdade inerrante de Deus e que deveria ser ouvido. Como também Jesus é o descendente de Abraão, por meio de quem Deus alcançaria com bênçãos do pacto todas as famílias da terra. Pedro, meus irmãos, com efeito, relembra, e aqui começa uma parte muito confrontadora do sermão, e eu estou de olho no versículo 13 agora, porque Pedro relembra aos seus ouvintes que Jesus foi traído perante Pilatos por eles, quando o próprio governador romano o sabia inocente e estava para soltá-lo. Isso está no versículo 13, vocês estão me acompanhando? Pedro acusa seus ouvintes, lá no versículo 14, de terem negado a Jesus, ele que é o santo e o justo, e pedido a soltura de Barrabás, um homicida. E agora, vejam, assim, o golpe final no versículo 15. Matastes o autor da vida. Matastes o autor da vida. E aqui eu quero que os meus irmãos percebam um contraste deliberado, talvez construído, para fustigar a consciência da multidão. É como se Pedro dissesse: vocês preferiram um homicida ao santo e justo. Olha, vocês mataram a fonte da vida. Vejam os contrastes, não é? Vocês reprovaram a quem Deus aprovou. E o versículo 15, né, nos diz: tanto é assim que Deus o glorificou, ressuscitando-o dentre os mortos. Lá no versículo 13, Deus o glorificou. No versículo 15, Deus o glorifica, ressuscitando-o dentre os mortos. E aqui nós temos assim uma fala muito confrontadora. Pois bem, então Pedro chega no ponto ali, no versículo 16, como se dizendo: agora vocês estão prontos para entenderem quem é o responsável pela cura do coxo de nascença. Leia o versículo 16 comigo. Atos capítulo 3, versículo 16. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos nós. É como se Pedro dissesse assim: Jesus mesmo curou este homem por meio da fé do homem em Jesus, fé que vem por meio de Jesus. Dizendo de outro modo, Jesus é a fonte da fé que o coxo depositou em Jesus, por meio da qual Jesus realizou a cura. E os apóstolos? Não. Os apóstolos são meros instrumentos.
eles não são levados em consideração na resposta. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Vocês estão admirados, olhando para nós como se nós tivéssemos feito isso? Não, não, não. Deixa eu explicar como foi. O Deus dos patriarcas aprovou a Jesus, glorificou a Jesus, ressuscitou a Jesus, e Jesus deu fé ao moço, que depositou fé nele, em Jesus, para, por meio desta fé, curá-lo. Homens não podem ser responsabilizados por aquilo que Deus faz. Aos homens não pode ser atribuído o feito de Deus. Eu disse melhor agora. Vocês estão me entendendo? Então, se alguém fizer um milagre, dizendo assim, eu fiz, e trouxer os olhos de todos para ele, para o homem, nós precisamos reprovar esse homem. E nós não queremos esse milagre. Nós não queremos o milagre que, ao fim, não é atribuído à fonte, ao sumo bem de todas as coisas. A partir do versículo 17, agora, me parece que nós temos um avanço mais evangelístico no sermão, porque, vejam aqui, por favor, me acompanhe, porque ao mesmo tempo em que Pedro explicou o contexto mais amplo da cura e apontou para o seu responsável imediato, lembremos que ele também confrontou o povo com a culpa do seu pecado. Então é claro que nesse momento Pedro já deve ter percebido gente quebrantada. Vocês concordam comigo? É. Vocês pediram a Barrabás no lugar do santo e do justo, né? Vocês mataram o autor da vida e reprovaram o homem aprovado por Deus. E aí você já pode sentir a dor daqueles ouvintes. E já tinha gente quebrantada, vós matastes o autor da vida. Então, Pedro não para aí, não poderia. O apóstolo agora se volta para um conteúdo que nós chamaríamos meio que fora de uma linguagem mais bíblica, mas tudo bem, é uma forma popular para fazer os irmãos entenderem. Pedro se volta para um discurso mais evangelístico, a respeito do qual nós precisamos destacar pelo menos 3 pontos importantes. Em primeiro lugar, Pedro, em certo sentido, atenua o pecado dos ouvintes e até das autoridades judaicas. O versículo 17 diz-nos isso, porque Atos capítulo 3, versículo 17, agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Então, em certo sentido, nós temos sim uma atenuação do pecado dos ouvintes e das autoridades judaicas, porque o que fizeram, o fizeram em ignorância. Além disso, lá no versículo 18, Pedro esclarece que enquanto os judeus procediam perfidamente, não é, para executar a Jesus, o que de fato fizeram, enquanto eles eram movidos de pecado, Deus estava cumprindo aquilo que já havia predito por meio dos profetas. Versículo 18, que o seu Cristo havia de padecer. Isso significa, meus irmãos, que enquanto os judeus e líderes religiosos da nação encaminhavam seu plano macabro de eliminar aquele que lhes parecia uma ameaça,
Deus cumpria o seu propósito eterno de conquistar para o seu povo perdão e justificação por meio daquela mesmíssima morte. Então, versículo 17, ignorância, versículo 18, soberania. Vocês estão me acompanhando? Ocorre que a ignorância não elimina o pecado. A ignorância não elimina o pecado. Ocorre também que a soberania de Deus não elimina a responsabilidade dos homens. Então, ora, como nem a ignorância elimina o pecado, nem a soberania de Deus a responsabilidade dos homens, Pedro agora exorta os ouvintes a se arrependerem, versículo 19, a se converterem. Eu quero saber se vocês estão me entendendo, sim ou não. Se a ignorância elimina o pecado, não há do que se arrepender, entendem? Se a soberania de Deus elimina a responsabilidade dos homens, também não havia motivo para arrependimento. Mas não é o caso. A ignorância não elimina o pecado. A soberania de Deus tampouco. A responsabilidade dos homens. Então, no versículo 19, nós temos uma exortação, uma ordem. Se arrependam, se convertam. Arrependimento, vocês sabem, é o voltar-se do pecado que caracteriza a vida antiga para uma nova vida de consagração a Deus. Conversão é, em certo sentido, sinônimo de arrependimento, mas que inclui também a fé. A mesma fé que vem de Jesus e que é depositada somente em Jesus e que foi achada no coxo de nascença. Curado naquele momento, naquele dia incrível. Naturalmente, se aquela multidão foi chamada ao arrependimento, isso só pode significar, eu insisto nisso, que a ignorância e a soberania de Deus não nos tornam menos pecadores, menos merecedores da ira de Deus, menos necessitados de conversão. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Em terceiro lugar, ainda na parte mais evangelística do seu discurso, Pedro anuncia os resultados da conversão. O resultado imediato está no versículo 19, segunda parte. Convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A conversão produz imediatamente o cancelamento dos pecados, melhor, o cancelamento das acusações. Colossenses capítulo 2, versículo 14, o apóstolo diz ali, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, cravando-o, encravando-o na cruz. Essa é outra maneira de Pedro dizer que aqueles que se convertem têm os seus pecados perdoados. Foi nesses termos que ele falou em Atos capítulo 2, versículo 38. Agora, eu também preciso adicionar que o resultado da conversão é mais do que perdão de pecados, é de fato, meus irmãos, a imputação da justiça de Cristo, com base na qual Deus nos considera justos. Não apenas somos perdoados, não é que apenas os nossos pecados foram esquecidos e não temos mais que estar submetidos à consequência dos nossos pecados. Esta é uma parte importante da obra salvadora. É, eu diria, a parte negativa da obra salvadora. Veja, pelo perdão, os nossos pecados são arriscados. O escrito de dívida foi rasgado. Não constam mais acusações. E se não constam mais acusações, não há mais que se esperar punição, condenação. Mas isso não é tudo que Jesus fez por nós. Pelos méritos de Jesus a nós atribuídos, nós fomos declarados não apenas perdoados, nós fomos declarados justos e, portanto, merecedores de todas as bênçãos de Deus para nós. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Então, o resultado
O resultado imediato de uma conversão genuína é perdão de pecados e declaração de justiça. Com base na imputação das obras de Jesus, da obediência de Jesus à nossa conta, Deus diz para nós: você não deve mais nada, você não deve mais esperar condenação. Mas não só. Deus diz assim também: você agora é justo e você deve esperar todas as bênçãos que Jesus conquistou para vocês. Quero saber se vocês estão me entendendo. Pois bem, além do perdão de pecados e da justificação, a conversão nos insere no contexto da vida cristã. Versículo 20, primeira parte, isso é denominado de tempos de refrigério. Tempos de refrigério. Oh Deus, que coisa maravilhosa. Ser crente é ser inserido em tempos de refrigério. É verdade que há divergência sobre o sentido dessa expressão, mas nós seguimos um raciocínio de um sem número de estudiosos que dizem que tempos de refrigério se refere ao descanso que Cristo concede aos que antes se encontravam sobrecarregados por seus pecados. Você se lembra de Jesus, do convite de Jesus? Vinde a mim, vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu o quê? E eu vos aliviarei. Eu lhes darei tempos de refrigério, para usar uma linguagem de Pedro aqui no seu sermão. É de fato, meus irmãos, a realidade presente daqueles que estavam cansados e sobrecarregados e em Cristo acharam o seu descanso, o seu alívio, o seu sábado, o seu sábado. Cristo é o nosso sábado. Cristo é o nosso tempo de refrigério. É nele que nós encontramos esse refrigério, é nele que nós descansamos finalmente dos nossos pecados, uma experiência que tende a crescer até a consumação plena desse descanso. Além de perdão de pecados e justificação e desses tais tempos de refrigério, na linha de resultado da conversão, Pedro insere também a vinda de Jesus em glória do céu, para o encontro eterno com o seu povo. E Pedro diz então no versículo 20, segunda parte, não é? E que envie ele o Cristo, que envie ele o Cristo. É resultado da linha de consequências colhidas por aqueles que se convertem. Versículo 21, ao qual o Cristo é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas. Então me parece que tempos de refrigério já são vividos por aqui. É a vida inserida no perdão de Deus, sob o governo de Deus, é a vida dos justificados, a vida daqueles que se arrependem, que se consagram cada dia a Deus. Mas é claro que isso não é tudo. Isto será assim até que Deus envie o Cristo, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas. Quando Pedro diz ao qual é necessário que o céu receba até a restauração de todas as coisas, não está a afirmar que Jesus está inativo na presente era. Pedro já havia dito que ele mesmo realizou a cura do coxo, gente. Jesus não está inativo. O que se diz é que nós, no presente estado, não veremos a Jesus como ele é, até que ele venha na consumação dos séculos, nos tempos da restauração de
todas as coisas. E esses tempos da restauração de todas as coisas, que tempos são esses, pastor? Ora, meus irmãos, esse é o tempo em que Deus fará a reversão completa do mal causado pelo pecado à criação visível e à criação invisível. E esse é o tempo da consumação da salvação do povo eleito. Agora, você pode perceber pelo sermão, eu não sei se você se recorda, mas em Atos capítulo 1, versículo 6, se você voltar ali comigo, os apóstolos perguntaram: será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus disse: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. E agora, olhando para o segundo sermão de Pedro, nós chegamos a uma conclusão que Pedro compreende nesse momento que a restauração é de todas as coisas. Não é a restauração do reino de Israel. Vocês estão me entendendo, sim ou não? E agora vocês concluem comigo também que Pedro agora sabe que a cruz, que a ressurreição, que o Pentecostes são apenas o princípio dessa restauração. E isso é tudo que Pedro pode saber. Porque a respeito de tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, não vos compete saber. E agora nós chegamos no versículo 22. É a última parte do sermão, e você percebe que, à medida em que Pedro assim afirmou que o responsável pela cura do coxo era Jesus, o Messias prometido, Pedro expôs o pecado dos ouvintes em sua real dimensão e os conclamou a se converterem. Nós já vimos isso. Mas agora, na parte final do seu sermão, Pedro adiciona duas razões que devem servir como estímulo a que aquele povo obedeça à convocação divina, ao arrependimento e à fé. A primeira razão diz respeito à gravidade de não dar ouvidos a Jesus. Vocês estão me acompanhando no sermão de Pedro? Vocês são culpados. Ah, nós somos culpados? São culpados. Somos culpados por quê? Vocês mataram o autor da vida. Fazer o quê? Se convertam? Se arrependam dos seus pecados? E se nós não nos arrependermos, se nós não nos convertermos, aí eu também preciso acrescentar a gravidade de rejeitar a Jesus. É grave rejeitar a Jesus. E aonde é que Pedro embasa a gravidade de não dar ouvidos a Jesus? Pedro se volta lá para Deuteronômio, capítulo 18. Isso porque ali Moisés havia dito que Deus suscitaria profeta semelhante a ele dentre seus irmãos, a quem eles deveriam ouvir. A isso Moisés acrescentou que quem não ouvisse o profeta prometido, é claro que todos os profetas da antiga aliança são apenas tipos desse profeta singular, único, prometido por Moisés. E quem não ouvisse o profeta prometido seria exterminado do meio do seu povo. Isso está no versículo 23, uma citação de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 19. Pois bem, os dias desse profeta haviam chegado. Jesus é o profeta prometido e todos quantos não se arrependerem dos seus pecados e não se voltarem a Deus depositando fé nele como único, poderoso e suficiente Salvador, não herdará o reino de Deus. As palavras
finais, meus irmãos, eu diria, do Sermão do Monte, ilustram muito bem a imperiosa necessidade de ouvirmos a Jesus. Eu quero que vocês ouçam as palavras de Jesus que estão lá no final do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Assim é todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. A segunda razão para os judeus aceitarem a Jesus como o Messias prometido estava relacionada ao seu privilégio de ouvirem o Evangelho em primeira mão. Os judeus são os filhos dos profetas, versículo 25, não é? E os filhos dos patriarcas. Porque foi com Abraão, seu pai, pelo menos do ponto de vista étnico, que Deus havia feito a aliança de, por meio da descendência do patriarca, abençoar todas as nações da terra. Eis a razão pela qual o evangelho deveria ser pregado primeiramente aos judeus. Isso está no versículo 26. Primeiramente aos judeus, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte de suas perversidades. Eu quero ler os versículos 25 e 26 com vocês. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou o quê? Primeiramente a vós outros. E aqui é a primeira vez no livro de Atos dos Apóstolos que nós temos a orientação no sentido de que o evangelho deveria ser pregado primeiramente aos judeus. Foi exatamente isso que Paulo disse em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Ele disse, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu. Primeiro do judeu. E também do grego. Então você percebe que aqui nós temos duas razões pelas quais os judeus não deveriam rejeitar o seu Messias. Primeiro, é grave rejeitar o Messias. Olha o versículo 23 de novo, por favor. A alma que não o ouvir será exterminada do meio do povo. E olha a segunda razão. Vocês são privilegiados. O Evangelho foi anunciado primeiramente a vocês. Eu quero saber se vocês me entenderam bem, sim ou não. Aqui está o sermão de Pedro, o segundo, registrado por Lucas. Agora, eu quero, a partir desse sermão, retirar algumas características da pregação da igreja. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso à luz do primeiro sermão de Pedro registrado por Lucas. Lá eu disse, meus irmãos, que uma pregação bíblica exige uma postura adequada do pregador, é realizada no poder do Espírito, corrige equívocos e preconcepções equivocadas,
expõe o significado das Escrituras, é uma prédica cristocêntrica, é uma prédica francamente confrontadora. Eu já disse tudo isso lá, mas agora, à luz do sermão de Pedro, eu quero assentar algumas marcas indispensáveis da pregação da igreja, quem sabe tentando mais agora me concentrar no seu aspecto evangelístico. Vamos ver se eu consigo fazer alguma distinção que seja útil para os meus irmãos. Se ela não for útil, vocês simplesmente acrescentam na mente de vocês aquilo que já dissemos anteriormente. Em primeiro lugar, a fonte do Evangelho é Deus. Deus é a fonte do Evangelho. E as suas raízes são lançadas a partir do Antigo Testamento. Então, o Evangelho seria, sem o Antigo Testamento, absolutamente ininteligível, incompreensível, eu digo melhor. Vocês estão me entendendo? Porque o Evangelho lança raízes a partir do Antigo Testamento. Mas Deus, o Pai, é o originador de todas as coisas. Eu repito, e Deus, o Filho, seu agente. E digo mais, o Evangelho não é como uma versão popularesca que anda dizendo por aí que o Evangelho é Cristo, o Cristo bonzinho contra um Deus irado. O Evangelho não é Deus contra Cristo, o Evangelho é Deus em Cristo, reconciliando o homem consigo. Essa mensagem foi predita por todos os profetas, tendo Deus pregado o Evangelho a Abraão. Disse o apóstolo Paulo, quando disse ao patriarca, em ti serão abençoados todos os povos, Paulo diz, preanunciando a Abraão que Deus justificaria os gentios, inclusive, pela fé somente. Isso está em Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Qual é a diferença, então, pastor, entre a pregação do Antigo Testamento e a pregação do Novo Testamento? A diferença é que agora o Evangelho não é apenas prometido. A fé dos crentes não se apega apenas a uma promessa. A promessa do Evangelho, a promessa do Redentor, ao Redentor que ainda virá. Agora não, agora os crentes se apegam ao cumprimento da promessa, que é Cristo. E por isso o Evangelho agora é proclamado sem lei. Paulo disse isso, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela fé e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Em segundo lugar, o Evangelho é mais sobre uma pessoa do que sobre um plano. O Evangelho, meus irmãos, é Cristo. Vocês estão me entendendo? Quer ler comigo o versículo 26 de novo? Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou. Enviou quem? Enviou quem? Enviou o Cristo. Primeiramente a quem? Pedro está querendo dizer o quê? Com Deus enviou primeiramente o Cristo a vocês. Hã? Deus enviou o Evangelho a vocês. E o que é o Evangelho? É o Cristo. O Evangelho é muito mais sobre uma pessoa do que sobre um plano. O Evangelho é Cristo, é a identidade divina do Cristo, os ofícios do Cristo, a missão do Cristo, o poder do Cristo, o ensino do Cristo, a obra do Cristo, as perfeições do Cristo. E por isso o Evangelho sempre retira os olhos dos homens e os envia a Cristo. Pregadores do Evangelho não querem chamar a atenção para si, porque o Evangelho não é sobre os pregadores do Evangelho. Paulo fez uma pergunta sobre a natureza do ministério cristão em 1 Coríntios 3. Vocês estão lembrados? Ele disse, que é Paulo? O que é Apolo? A nossa versão diz, quem é Paulo, né? Quem é Apolo?
Mas Paulo não escreveu assim. Paulo escreveu o que é. Não é nem quem é. Porque os pregadores do evangelho não são ninguém. São servos por meio dos quais crestes. Paulo escreveu aos Coríntios, vocês estão lembrados disso, sim ou não? Então, note que o Evangelho não é sobre pregadores do Evangelho, nem sobre a capacidade dos pregadores do Evangelho, nem tem a ver com o poder do seu convencimento, nem com sua eloquência. Olha uma cena importante para os irmãos entenderem isso. Quando Paulo e Barnabé estavam em Listra, um aleijado foi curado por conta ali da intervenção divina por meio dos missionários. E depois disso, o populacho quis atribuir divindade aos pregadores, a Barnabé e a Paulo. E então, como é que os missionários reagiram? Eles fizeram um protesto rasgando as vestes e dizendo o seguinte: nós também somos homens como vós. Homens como vós, sujeitos aos mesmos o quê? Sentimentos, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez da terra o mar e tudo que neles há. O evangelho é sobre Deus, é sobre o Cristo, não é sobre pregadores. Em terceiro lugar, o evangelho, eu penso, possui um valioso aspecto objetivo. O aspecto objetivo da salvação é o que Deus fez em Cristo para salvar pecadores, para reconciliá-los consigo no Calvário. A salvação, em seu aspecto objetivo, ela lida, por exemplo, com os grandes temas da expiação, da propiciação, da redenção, da justificação. Esses são termos que querem nos esclarecer o que Deus estava fazendo em Cristo há 2000 anos lá no Calvário, para reverter o nefasto processo da queda provocada pelo pecado. E esta é uma mensagem realmente crucial, mas preste atenção nisso, não pode parar aí. Porque o evangelho também lida com aspectos subjetivos. E esse é o aspecto mais incômodo. Por favor, me acompanhe aqui. O aspecto objetivo da pregação do evangelho suscita mal-estar, para dizer o mínimo. Porque aqui, nesse aspecto, o evangelho lida não com uma pecaminosidade que é muito genérica, mas com o pecado e com os pecados específicos, às vezes, dos ouvintes. Olha o que Pedro disse: Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Estão lembrados do versículo 13? Vós, porém, no versículo 14, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem o homicida, matastes o autor da vida. Versículo 15. Notemos aqui como o evangelho tem que se tornar pessoal. Pedro começa no aspecto mais objetivo, dizendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó ressuscitou a Jesus, glorificou a Jesus. E agora ele se torna, de repente, incômodo. Às vezes, enquanto você está apenas fazendo uma apresentação da obra objetiva de Deus em Cristo, pode não lhe trazer problemas. E você pode, às vezes, dizer assim, em tom bastante até erudito, como quem está informando o aspecto de mais uma religião do mundo. Deixa eu lhe explicar aqui qual é o pensamento cristão a respeito deste assunto. Vocês já fizeram isso em algum momento da vida. Mas as coisas não podem parar. Porque você precisa avançar e chegar no momento incômodo de dizer: tudo isso é porque você é um pecador. Quem? Não, você.
Eu estou falando com você. E você precisa se arrepender dos seus pecados. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? E vocês precisam se arrepender e se converter. Inclusive sob pena de jamais entrar no reino de Deus, de permanecer eternamente de fora do cuidado pastoral do rei. Mas também as experiências resultantes da conversão são igualmente pessoais, mas se você se arrepender, se e somente se você se converter, seus pecados são perdoados. E vem para você tempos de refrigério. Note como o aspecto subjetivo é incômodo, mas é indispensável e precisa ser pregado. E por fim, o evangelho, eu diria, é amplo demais para caber em uma apresentação pronta. E vocês sabem que eu estou aqui dialogando um pouco com as boas apresentações prontas que já existem e que eu mesmo já decorei. Eu já decorei pelo menos umas 3 apresentações prontas. Fiz isso com muito prazer. Elas trazem verdades que precisam ser ditas realmente. Agora, gente, observemos como Pedro inicia a pregação do Evangelho. Pedro inicia a pregação do Evangelho com o Deus dos patriarcas, entende? E, pastor, qual é a apresentação pronta do Evangelho que inicia com o Deus dos patriarcas? Não sei. É no máximo uma apresentação centrada no Novo Testamento. Vocês estão me entendendo, gente? Sim ou não? Pedro começa com o Deus dos patriarcas, que enviou o santo e justo, que foi crucificado, morto e sepultado pelos nossos pecados. Os iníquos, Pedro disse, participaram com o seu pecado, mas enquanto isso apenas cumpriam o desígnio de Deus. Em que momento vocês veem uma pregação evangelística com esse teor? Com a soberania de Deus ressaltada assim, de maneira tão evidente. Os iníquos participaram, repito, com o seu pecado. Mas Deus cumpriu o seu propósito eterno e esse plano envolve promessas e pactos antigos. Eternos, por que não dizer? Para falar apenas um pacto histórico, a gente precisa voltar para Abraão. Foi isso que Pedro fez. Pedro prometeu a Abraão que no seu descendente ou na sua descendência, todas as famílias da terra, todas as nações seriam abençoadas. E os resultados se desdobram a partir da história até a eternidade. O evangelho é amplo demais. Ele começa na eternidade passada, entra na história e desemboca na eternidade futura. Se é que podemos falar de eternidade em termos de passado e futuro. E qual é a apresentação do evangelho que nos manda começar com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e terminar nos tempos da restauração de todas as coisas? Então, querem saber de uma coisa? Quanto mais eu contemplo esse cenário mais completo do Evangelho de Deus, sabe o que eu concluo? Que quem melhor o proclama não é o que aprende uma apresentação pronta, é o que o entende a partir de um estudo e de uma experiência mais vastos das Escrituras. Eu estou querendo dizer o seguinte: você deve, em 2021, pregar o Evangelho com mais clareza do que o que você fazia em 2020.
Porque tudo não é uma questão de conhecer uma apresentação acabada, tudo é uma questão de ir conhecendo. E na medida em que nós vamos conhecendo, com base no estudo da Escritura, e aquilo vai se tornando a nossa vida, nós teremos uma maneira diferente de pregar o Evangelho, o mesmo Evangelho, a cada circunstância, conforme a necessidade, conforme o tempo que dispomos. É claro que uma apresentação do Evangelho, a quem está em um transporte coletivo urbano do seu lado, deve ser rápida suficientemente até a parada do vizinho. Muito diferente daquele tipo de conversa que você vai ter com uma pessoa e pode levar algumas horas para fazer. E muito diferente ainda daquela oportunidade que você vai ter de lidar com a pessoa ao longo de dias, semanas, meses e anos. Eu quero saber se os meus irmãos estão me entendendo, sim ou não. Não recebam esta minha palavra como uma crítica, não é. Recebam esta minha palavra como estímulo a que conheçamos a palavra de Deus com cada vez mais profundidade, porque é somente assim que nós falaremos do Evangelho com cada vez mais clareza. Quando a gente entende alguma coisa, a gente não precisa decorar nenhuma palavra. Vocês concordam comigo? A gente diz aquela mesma coisa sempre que for necessário e que a oportunidade surgir, ainda que sempre, em todas as ocasiões, com palavras diferentes. Mas a mensagem será a mesma, porque não foi uma questão de decorar uma apresentação pronta. É que nós entendemos o que fez o Deus dos patriarcas por nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Eu quero pedir ao nosso diácono Soniel que posicione aqui o gasofilácio e quero pedir aos meninos da música para